Mas se você fizer o que Deus diz para você fazer, e então vai chegar o dia. Estão me ouvindo? Então vai chegar o dia em que Deus vai te exaltar. E deixe-me dizer, aquele que Deus exalta, ninguém pode derrubar. Se você quer ter a vida pela qual Jesus morreu para te dar, então você precisa viver um pouco diferente das outras pessoas comuns deste mundo lá fora, sabe? É hora de nos levantarmos e agirmos como se realmente acreditássemos no que nós falamos e acreditamos. Amém? E se você precisar ficar sozinho neste mundo, sem nenhum amigo, então corra o risco. Fique sozinho em vez de ser ímpio e veja o que Deus vai fazer por você. Nós não temos mais tempo para ir à igreja, entreter as pessoas e fazer um grande show. Sabe, se você não veio aqui para mudar, então você pode sair daqui agora mesmo. Mas, por favor, não vá embora ainda. Porque talvez você não veio para mudar, mas eu te digo, e é por isso que eu faço isso na minha linda juventude, aos 75 anos de idade. Porque eu não consigo suportar o que o diabo está fazendo com as pessoas e de como nós estamos dormindo e permitindo que ele faça. Você tem tanto poder aí dentro de você, sabe? E tantas coisas para viver e tanto que você pode fazer se todas as mulheres que estão aqui saíssem daqui hoje sabendo quem vocês são em Cristo, prontas para seguir a liderança do Espírito Santo, vocês poderiam mudar todo este estado e não demoraria muito para isso. Algumas pessoas aqui na primeira fila estão tentando me animar, sabe? Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este mundo. Estamos no mundo, mas não somos dele. Não se conforme com este mundo, não comprometa a palavra de Deus. A Bíblia diz que nesses últimos dias o bem seria chamado de mal e o mal seria chamado de bem. O que você me disse hoje que existe uma tal de fé evoluída? Para eu não cair nessa? Ok. Sim, eu já caí nessa, então me ajudem. Como assim? É sério? Quero dizer, a fé é o que ela sempre foi. Nós não vamos evoluir para outro nível, onde vamos poder viver estas vidas patéticas e desleixadas e achar que porque vamos à igreja e temos um adesivo de peixe no carro que tudo está resolvido e que nós estamos bem. Bem, eu vou voltar para a minha mensagem. Bem, eu vou tentar. Estão entendendo o que estou dizendo? Se você for a única pessoa, ainda que você seja aquela única pessoa, ainda assim tome a decisão. Se for para eu fazer isso, eu vou fazer direito. Eu não vou comprometer a minha moral no trabalho só para manter o meu emprego. Eu não vou comprometer a minha integridade só para ter uma promoção no trabalho. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça e eu creio que Deus vai me exaltar muito mais do que qualquer outra pessoa poderia me exaltar neste mundo. Amém? Não faça isso. Não se comprometa. Sabe o que significa comprometer? É se dispor a agir abaixo do que você sabe que é o certo. É isso que esta palavra significa. Sabe, eu preguei sobre excelência no ano passado, em uma das minhas conferências, e sobre ser uma pessoa excelente e cumprir aquilo que você diz, retornar a ligação das pessoas que você disse que ligaria de volta,
colocar o carrinho de compra no lugar. E você sabe essas histórias. São pequenas coisas, sabe? Aquela pequena passagem faça aos outros, assim como gostaria que fizessem a você. Apenas ser honesto, não mentir, não precisamos de cristãos mentirosos. Amém? Aquele que jura com dano próprio não muda. Diz a Bíblia, se você diz que vai fazer algo, então faça, não importa o quanto te custe, e aprenda a não se comprometer se você não vai sustentar aquilo. E deixe-me dizer, a forma que você vive a sua vida quando ninguém está olhando é mais importante do que a forma como age no domingo de manhã com seus amigos na igreja. Porque Deus, Ele vê tudo o tempo todo. Sabe, todos temos um passado, mas também temos um grande futuro. Como Mefibosete, também somos aleijados dos nossos pés. Mas lá continua dizendo que ele acabou comendo na mesa do rei pelo resto da sua vida, ainda que ele fosse aleijado de ambos os pés. Estão me ouvindo? Ainda que nós tenhamos algumas fraquezas, ainda que nós tenhamos coisas que não são perfeitas em nós, nós ainda podemos sentar e comer na mesa do rei. Amém? Nós temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado em todas as áreas, assim como nós, mas não pecou. E se você se levantar todos os dias e estiver determinado a fazer o melhor que você puder com a ajuda de Deus, e se você for rápido para se arrepender de qualquer coisa que faça de errado, Deus pode trabalhar com você e trabalhar com você e fazer grandes coisas através de você. Como você se sente sobre si mesmo? Eu quero que você saia daqui entusiasmado consigo mesmo. Vieram me dizer semana passada, começaram a dizer e eu disse que eu não queria saber, mas disseram, ficamos sabendo que o seu ministério é maior do que o de fulano e de ciclano, e eles falaram o nome de uma pessoa muito, muito famosa, e eu disse, sabe, eu duvido disso, mas ainda que seja, eu não quero saber. Eu não quero saber dessas coisas. Só existe um lugar onde eu quero ser famosa, sabe? No céu e no inferno. Amém? O que o demônio disse ao homem que estava tentando expulsá-lo e não conseguiu? Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você quem é? Eu quero que ele saiba quem eu sou. Amém? E eu te digo, quando você colocar os seus pés no chão de manhã, o inferno tem que tremer. Só porque você acordou mais um dia para causar danos ao reino das trevas. E tudo que você realmente precisa fazer para humilhar o diabo é somente isso, e não é difícil. Você é só sair por aí e agir como um cristão de verdade. Pare de ficar com raiva das pessoas porque elas não te tratam como você acha que deveriam te tratar o tempo todo. Seja bom com as pessoas, seja rápido para perdoar. Certifique-se de ser famoso no céu e no inferno, mas não se preocupe em ser famoso aqui. Deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através de você. Porque, como eu disse, não importa se você tem um trabalho onde fica diante das pessoas o tempo todo, ou se você tem um trabalho nos bastidores onde ninguém te vê e ninguém agradece você e ninguém realmente se importa com o que você está fazendo. Deus se importa, esta é a única coisa importante. Ele se importa. Tem outro homem na Bíblia que foi um verdadeiro patife chamado Jacó. Em Gênesis, vou falar um pouco sobre ele. Ele era um maquinador, um trapaceiro, um vigarista, um mentiroso e um traidor, sabe? Uau! Sabe que eu costumava ser uma ótima ladra?
E agora que estou eu pregando para o mundo todo, você diz, uma ladra? Assim eu roubava qualquer coisa que pudesse pôr as mãos. E você diz por quê? Quer saber, eu roubava coisas que eu nem poderia usar e nem precisava, e eu... Mas hoje eu sei por que eu fazia aquilo. Eu fazia isso quando era adolescente, e era porque o meu pai abusava sexualmente de mim, me controlava, e roubar aquelas coisas era a minha forma de ter controle sobre alguma coisa. Eu não entendia por que fazia aquilo, mas quer saber? Deus entendia por que eu fazia aquilo. Deus entende toda a sua dor e todo o seu passado. E mesmo que você tenha sido um trapaceiro, um traidor, um vigarista, um maquinador, um mentiroso como Jacó, se você se arrepender e seguir na direção certa, Deus ainda pode fazer grandes coisas através de você. Amém? Tudo bem, agora ouça. Estão me ouvindo, não é? Ele roubou o direito do irmão, ele roubou a bênção da primogenitura e viveu com medo e se escondendo. Mas graças a Deus, finalmente ele se cansou daquilo e decidiu fazer uma mudança. Tem alguém aqui hoje que está cansado da forma como está vivendo e você está pronto para fazer mudanças? Não venha a uma conferência só para estar em uma conferência. Esteja pronto para fazer uma mudança. Nada vai mudar nas nossas vidas se não estivermos dispostos a mudar. E dizem... Gênesis 32, começando no verso 22, naquela noite ele se levantou, pegou suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos, e então ele cruzou o vale do Jaboque. E ele os pegou e os fez passar pelo ribeiro, juntamente com tudo aquilo que ele tinha, e Jacó foi deixado sozinho. E um homem lutou com ele até o romper do dia. Agora, quero que você veja isso aqui. Chega um momento na sua vida onde você está tão desesperado por Deus que você está disposto a se afastar de todo o resto. Estão me ouvindo? Você se lembra de ontem à noite quando eu disse que às vezes a maior aventura que você pode viver é abandonar alguma coisa? Quero falar sobre isso com você hoje à noite. Porque você nunca conseguirá tomar posse da próxima coisa que Deus tem para você se você não estiver disposto a deixar esta última coisa de lado. Que Ele teve para você. Talvez seja alguns amigos que você precisa deixar. Eu posso garantir que tem pessoas aqui que estariam muito mais longe com Deus se você tivesse amigos melhores. Alguém? Tem alguém? Alguns precisam ir para uma igreja diferente. Porque você não quer sair, você não recebe nada lá, fica querendo que acabe logo. Você não está aprendendo coisa alguma. Por que você vai? A vovó vai, a mamãe vai. Elas não vão gostar se eu sair, sabe? Então você só senta lá e fica espiritualmente burro por toda a sua vida. Vamos lá. Ou então dá uma espiada em mim quando ninguém está olhando. Você precisa ser ousado bastante para dizer: ei, eu não quero que vocês fiquem bravos comigo ou não me entendam, mas algo precisa acontecer na minha vida, eu preciso aprender algo mais sobre Jesus, eu não estou aprendendo nada aqui onde eu estou, eu preciso ir para um lugar onde eu aprenda. Agora veja, vai ter pessoas bravas comigo porque estou tentando te tirar da igreja delas, mas eu quero que você vá para um lugar onde você queira estar. E lá aprenda, e você cresça, e as pessoas vão confrontar você, e elas vão perguntar onde você está. Nós precisamos prestar contas para alguém. Abraão precisou sair de onde ele estava, sabe? Porque a família dele era adoradora de ídolos. E Deus disse: deixe tudo para trás e vá para um lugar que eu vou mostrar a você. Então deu o primeiro passo de fé, antes mesmo de saber qual é o segundo passo. Ele nem sabia para onde ele iria.
Deixe-me dizer, se você quer ser tudo o que Deus quer que você seja, Ele vai te levar a algumas situações que são perigosas. Eu tinha um emprego em uma igreja em St. Louis e eu trabalhava lá há 5 anos. Eu sentia que eu tinha esse chamado maior na minha vida e que Deus queria que eu saísse pelo mundo e pregasse. E eu sei que parecia burrice, parecia que era estupidez, eu não tinha as qualificações para isso, não havia razão para eu pensar que eu poderia fazê-lo, mas sabe, Deus pode te fazer acreditar em coisas loucas. Amém? Em coisas que você pensa, eu estou doido. Todo mundo já acha isso, mas até que você comece a concordar com eles e pensa, vocês podem estar certos? Então, eu trabalhei lá por 5 anos e eu fiquei 2 anos a mais do que deveria. E Deus ficava tentando me fazer sair, me fazer sair, me fazer sair. E sabe, às vezes Deus precisa ser como a mamãe águia, sabe, quando ela está pronta para que suas pequeninas, fofas e peludas aguinhas possam voar. Se elas não saírem do ninho, a primeira coisa que ela faz é começar a retirar todo o recheio daquele ninho. E você se comprometeu ontem à noite. Talvez você tenha se esquecido, mas eu não. Todos vocês aqui oraram e disseram, eu estou aqui, Deus envia-me a mim. Isto significa que você não vai mais ficar lá no seu ninho confortável e quentinho, se comprometendo para que mantenha todos os seus amigos, mas que você terá que se afastar de algumas coisas e entrar em outras coisas e aprender a seguir a Deus, seja isso conveniente ou não, confortável ou não. Deixe-me te dizer, oh meu Deus, eu fico tão feliz quando olho para trás, para como teria sido a minha vida se eu tivesse permanecido confortável na época, comparado com o que ela é hoje. Eu perdi todos os amigos, fui expulsa da igreja, ridicularizada, as pessoas achavam que eu era louca, mas aqui estou eu. Amém? E eu tive que me afastar de várias coisas, mas Deus me devolveu cada uma delas. Jacó se afastou de tudo, sabe? E ele abandonou tudo. E ele lutou com Deus. E a certa altura daquela luta, Jacó disse, o anjo com quem ele estava lutando disse, me larga, deixe-me ir. Ele disse, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Vamos, que tipo de ousadia é esta aqui? Eu não vou te largar até que você me abençoe. E de alguma forma, neste processo, o anjo tocou a junta da coxa de Jacó. E ele ficou manco. E eu amo isso. E diz... Então Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo, porque eu vi a Deus face a face, e ainda assim a minha vida foi poupada. E o sol se levantou sobre ele, ele saiu de Peniel mancando por causa da sua coxa. Eu amo isso. Ele foi abençoado, saiu mancando, mas ainda assim foi abençoado. Então nós vamos sempre ser meio mancos, sabe? Nós sempre vamos ter algo que não vai ser perfeito em nós, mas não significa que você não possa permitir que Deus faça grandes coisas através de você. Às vezes precisamos abandonar algumas coisas e por toda a nossa vida passamos por mudanças. As coisas mudam e precisamos deixar algumas de lado e tomar posse de outras, e quando temos que abrir mão de algo é difícil, porque mesmo que estejamos seguindo a Deus, às vezes a sua alma está amarrada àquela coisa da qual está abrindo mão. Então, quando finalmente deixei o meu trabalho naquela igreja, porque eu fiquei lá 2 anos além do que eu deveria, e então as coisas começaram a ficar muito desconfortáveis para mim. Eu não vou entrar em todos os detalhes agora, mas finalmente eu entendi com o melhor que eu poderia entender. Eu entendi, sabe? E Dave sentiu o mesmo, que nós deveríamos pegar o nosso ministério e ir para o norte, sul, leste, oeste. Foi isso que Deus me disse. Às vezes você tem que ser como uma criança, e ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste, então eu fui para o norte de St. Louis, leste de St. Louis, oeste e sul de St. Louis. Honestamente, estou te contando a verdade, eu estava me esforçando tanto para obedecer a Deus, que eu comecei a fazer uma reunião mensal em cada extremidade da cidade. E às vezes eu tinha 50 pessoas, 20 pessoas, 70 pessoas, e cara, quando chegava a 100, eu achava que eu ia morrer e ir para o céu.
E todo domingo, quando eu ia à igreja, na qual eu participava da equipe, eu ficava deprimida. Eu ia para casa e me sentava sozinha e deprimida e me perguntava se eu havia tomado a decisão certa. Vamos lá. Veja, algumas dessas mudanças que Deus tenta te pedir para fazer, sabe? Algumas dessas coisas que Ele quer que você se afaste delas, você vai sentir falta delas. Mesmo que haja uma parte de você que não queira mais fazer parte daquilo, tem partes em você que estão ligadas àquilo e eu fiquei tão confusa que não entendia. Bem, Deus, se eu fiz a coisa certa, então por que eu me sinto desse jeito toda vez que eu vou lá? Alguém está me ouvindo? Ok. E Deus finalmente me disse, você tem laços de alma com aquele lugar. Veja, às vezes você pode ir embora fisicamente e você sabe que é isso que você deve fazer, mas a sua alma, a sua mente, as suas emoções ainda estão ligadas àquele lugar. E eu quero que você entenda isso, que quando Deus te chama para sair de alguma coisa, não significa que você vai se sentir bem com isso, que vai se sentir bem o tempo todo. Você precisa dar um pouco de tempo. É como se você precisasse se afastar de um grupo de amigos que estão te guiando por um caminho errado e você pode ficar sozinho por um tempo. Eu não vou te dizer que não vai, e você pode ter que ficar sozinho, pode ser difícil se você quiser ser um cristão de verdade quando não for mais convidado para as festas. Pode ser difícil se assentar em casa e ficar sozinho. Mas se você fizer o que Deus diz para você fazer, e então vai chegar o dia. Estão me ouvindo? Então vai chegar o dia em que Deus vai te exaltar. E deixe-me dizer, aquele que Deus exalta, ninguém pode derrubar. Ninguém consegue derrubar. E então, é aqui que eu estou tentando chegar. E espero que isso esteja ajudando alguém. Porque acho que tem pessoas aqui que precisam abrir mão de algo mais do que aquelas que precisam começar alguma coisa, sabe? Eu sinto isso em meu coração. Eu sinto que há pessoas aqui que estão sofrendo consigo mesmas porque não sabem como abrir mão, ou como deixar ir, ou como dizer não, ou como parar, ou como fazer uma mudança, ou como entender que você não é mais quem você era e que está tudo bem. A vida é uma longa série de mudanças, sabia? Ela é uma jornada e nós estamos constantemente fazendo mudanças. E tudo é bonito no seu tempo devido, mas quando este tempo já passou, então aquilo fica feio. Faça essa mudança até que você não consiga mais fazer o que você costuma fazer. Alguém aqui precisa disso? Certo. Se você tem 20 anos, talvez não precise disso, mas sabe... A maioria de vocês talvez precise. Você precisa fazer mudanças, precisa dizer não, precisa desapontar as pessoas. Você precisa se afastar de algumas coisas. Você precisa. Então, se afastar de algumas coisas me parece ser muito mais perigoso do que começar 5 coisas novas. Alguém me entende? Todo mundo entendeu? Sabe, é difícil deixar seus filhos começarem a tomar suas próprias decisões. Especialmente quando sabemos que a decisão que estão tomando estão erradas, mas eles não vão te dar ouvidos. E você pode apenas se sustentar e deixá-los fazer a bagunça deles. É difícil parar de tentar mudar as pessoas, sabe? E dizer, Deus, se você não pode mudá-las, então com certeza não consigo, eu estou abrindo mão disso. Vamos lá. Eu disse que alguns precisam abrir mão de algumas coisas. Você precisa parar de ser o oleiro. Tire as pessoas que você está tentando remoldar da roda do oleiro. E deixe Deus ser Deus. Amém? E quando você abre mão das coisas que são inúteis, então você pode se tornar mais frutífero.
do que você jamais foi na sua vida. E é isso que realmente precisamos fazer mais do que qualquer outra coisa. E posso te dizer a verdade? Enquanto estou descansando, eu estou na TV em 2/3 do mundo em quase 100 idiomas diferentes. Enquanto estou descansando. Porque o que Deus me mostrou é que você não deve olhar para o que está fazendo hoje, você deve olhar para o que fez em toda a sua vida. E hoje você precisa começar a ver qual é o uso que você vai fazer com todas essas coisas que você tem. Sabe, eu tenho uma grande equipe de pessoas que estão pegando todas as milhares de mensagens que eu tenho, as colocando em podcasts e nos iPods e nos iPads e nos Wi-Fis e, sabe, todas estas coisas. Quero dizer, eu aposto que isso está deixando o diabo louco. E você também pode deixar o diabo louco se você parar de fazer o que todo mundo espera que você faça e começar a fazer aquilo que você realmente acredita que Deus quer que você faça. Vamos lá. Tem alguém que eu usado bastante para dar esse passo de fé? Vamos lá, tem alguém que eu usado bastante para dar este passo de fé hoje e dizer, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer quando eu fizer isso, mas aqui estou eu. Eu vou abrir mão para que eu possa tomar posse. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está aqui. Para que elas sigam a liderança do Espírito Santo. E que elas sejam guiadas por Ti. Que elas abram mão daquilo que elas precisam abandonar e tomem posse daquilo que precisam tomar. Em nome de Jesus.